como se diz, chegamos ao fim? O presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu publicamente que está ocorrendo um colapso na economia russa. Além disso, hoje Putin declarou oficialmente pela primeira vez que existe um alto risco de a Rússia perder sua soberania. E segue a citação de Putin: a Rússia pode perder sua soberania se continuar comprando tudo com a renda do petróleo e gás, em meio às sanções que tentam cortar suas exportações de hidrocarbonetos. Na prática, Putin admitiu que a Rússia é apenas um grande posto de gasolina, e as sanções ocidentais contra o setor de petróleo e gás estão justamente destruindo esse posto de gasolina. E foi aí que a Europa entrou em cena com novas sanções. As novas sanções da União Europeia, que incluem um teto flexível para o preço do petróleo russo, podem tirar do orçamento russo 1 em cada 5 rublos das receitas planejadas do setor de petróleo e gás. E isso é quase 20 bilhões de dólares só neste ano. Além disso, a União Europeia e o Reino Unido declararam uma verdadeira caça à frota sombria de petróleo da Rússia. Além disso, a União Europeia começou a atingir os aliados da Rússia de longe, porque impôs sanções contra um magnata do petróleo iraniano que estava justamente ajudando Putin a negociar petróleo ilegalmente. Portanto, discutiremos agora esse tópico de maneira ampla. Sou Alexei Pechy, hoje é 21 de julho. Antes de começarmos, peço que se inscrevam neste canal, deixem um like, escrevam qualquer comentário e não se esqueçam de se inscrever no meu canal do Telegram, Pechy News. O link está na descrição do vídeo. Então, antes de citar Putin sobre a perda de soberania da Rússia, vou trazer notícias sobre as sanções europeias ao petróleo. Segundo especialistas, as novas sanções da União Europeia, que incluem um teto flexível para o preço do petróleo russo, podem tirar do orçamento russo 1 em cada 5 rublos das receitas planejadas de petróleo e gás da Rússia. De acordo com analistas, devido ao novo mecanismo de teto de preços, que agora será estabelecido em 15% abaixo dos preços médios de mercado, o Tesouro da Federação Russa terá perdas. 1,5 trilhão de rublos em impostos sobre matérias-primas por ano. Isso representa cerca de 18% do valor que o Ministério das Finanças da Rússia planejou arrecadar neste ano. Como afirmam os analistas, abre aspas, essa medida pode pressionar significativamente a economia russa e, principalmente, as receitas do orçamento federal. Os riscos são maiores porque o país ainda depende muito das receitas de matérias-primas. E a maior parte do petróleo é exportada para países onde o teto pode ser aplicado por meio da restrição ao acesso a seguros, logística e liquidações financeiras. Nesta citação, a frase-chave foi que a Rússia ainda depende fortemente das receitas de matérias-primas. Putin falou sobre isso hoje. Mas ainda vamos chegar a isso. O teto de preços do petróleo, introduzido no final de 2022, estava fixado em $60 por barril. Se o preço fosse mais alto, o chamado ouro negro da Rússia foi proibido de ser transportado em petroleiros ocidentais e de ser segurado por instituições financeiras ocidentais. O novo teto, de acordo com a decisão da Comissão Europeia, será atualmente de $47,60 por barril de petróleo e sua próxima revisão acontecerá em 3 meses. E assim, a cada 3 meses, eles vão olhar para o preço médio de mercado, subtrair 15% dele, e esse será o teto do preço do petróleo russo para os próximos 3 meses. Em junho, o tipo russo Urais foi vendido no exterior, em média, por $59,80 por barril. Mas, devido às sanções da União Europeia, o preço do petróleo russo pode cair, em alguns casos, para até $45, considerando os descontos logísticos e políticos. Bem, descontos políticos, você entende, são para a China e a Índia, porque lá eles conseguiram descontos simplesmente incríveis. Isso reduzirá ainda mais as receitas em moeda estrangeira e aumentará a pressão fiscal sobre a economia russa. As receitas do orçamento da Rússia vindas do petróleo e gás já estão diminuindo velozmente. No final do primeiro semestre, elas ficaram 14% abaixo do ano passado, e em maio e junho a queda anual ultrapassou 30%. Como resultado, em meio ano surgiu um déficit de 4 trilhões de rublos no Tesouro. Isso é 6 vezes mais do que no mesmo período de 2024. A redução do teto de preços do petróleo pode se tornar o problema mais sério para a exportação de petróleo russa desde a introdução do embargo europeu, no final de 2022. E é aí que está toda a questão.
A questão é que nos últimos meses o preço do petróleo russo Urals ficou abaixo do teto de 59,8 dólares por barril, sendo o teto 60 dólares, ou seja, literalmente 20 centavos abaixo. E de fato, por causa dessa diferença, as empresas de navegação gregas começaram a transportar ativamente esse petróleo. Ou seja, a Grécia oficialmente começou tranquilamente a negociar e transportar o petróleo russo. O preço não ultrapassa o teto, portanto, em teoria, não há violações. Por causa do teto reduzido, esses transportadores de carga vão novamente recusar o petróleo russo. E agora pode não ser possível substituí-los por uma quantidade suficiente de navios da Frota das Sombras, porque quase 500 petroleiros já estão sob sanções. Os britânicos decidiram não esperar e impuseram sanções contra duas empresas ligadas à Rússia, uma de navegação e outra de comércio de petróleo. Londres incluiu nas listas de sanções 135 petroleiros que fazem parte da Frota das Sombras, responsável pelo transporte ilegal de cargas no valor de 24 bilhões de dólares desde o início de 2024. Na essência, isso foi um sinal para todo mundo, para todos que têm negócios com os russos. Eles também vão atrás de vocês. Essa notícia é relevante, pois os britânicos começaram a impor sanções de forma mais incisiva, não apenas superficialmente. Empresas russas, ou até mesmo empresas que parecem estar muito distantes, mas que de alguma forma ajudam a Rússia a exportar esse petróleo. A União Europeia também já começou a ir longe, sabe? E a pegar parceiros russos em flagrante, que aparentemente estavam mais distantes da Rússia. E então a União Europeia incluiu Rosen na lista de sanções. Shamkhani é um conhecido comerciante de petróleo iraniano e filho de um dos conselheiros mais próximos do líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei. A razão para isso foi o seu papel no comércio de petróleo russo e sua participação na logística da chamada Frota Sombria. Junto com ele, suas empresas de Dubai, Admiral Grob e Milovus Grob, também foram sancionadas. E esse foi realmente um golpe importante. A questão é que a rede desse Shamkhani se tornou uma das maiores operadoras no mercado de exportação de petróleo russo e iraniano. Shamkhani lançou uma rede inteira de fundos hedge, com escritórios em Londres, Dubai e Genebra para lavar dinheiro russo proveniente da venda clandestina de petróleo. Ele também coordenava as atividades de dezenas e dezenas de navios sob bandeiras da Libéria e do Panamá, que participavam da frota clandestina da Rússia. Agora ele foi atingido pela União Europeia. E diante dessas notícias, até mesmo o ditador russo Putin declarou que a Rússia pode perder sua soberania se continuar comprando tudo com a renda do petróleo e gás diante das sanções que tentam cortar sua exportação de hidrocarbonetos. A seguir, vou citar o ditador russo Putin, cuja declaração, surpreendentemente, será agradável aos seus ouvidos. Citação: se continuarmos comprando tudo com petróleo e gás, agora, numa situação em que estão tentando cortar nosso petróleo e gás, então a Rússia simplesmente perderá sua competitividade e, junto com ela, sua soberania. E então Putin começou a refletir que, ainda nos anos 90, havia a opinião de que a Rússia não precisava tentar desenvolver sua própria produção de bens que ela não sabia e não sabe fazer, como, por exemplo, automóveis. E, em vez disso, comprar tudo isso no exterior. No entanto, esse tipo de abordagem tem o outro lado da moeda, diz Putin. Enquanto alguns países produzem, outros consomem. E há muitos produtos que podem ser discutidos nesse contexto. De fato, a Rússia é apenas um posto de gasolina, como muitos já diziam há tempos. Putin finalmente admitiu que o país não consegue produzir nada por conta própria. E o curioso é que Putin disse isso em uma entrevista no canal de televisão Rossia 1 para aquele propagandista Zarubin. E o curioso é que Putin, nesta entrevista, lembra como ele pessoalmente, ainda em 2018, estabeleceu para si mesmo a meta de aumentar em 66% as exportações da Rússia, de qualquer coisa, exceto petróleo e gás. Segundo o plano de Putin, até 2024, a exportação não de matérias-primas e não energética deveria aumentar de 150 bilhões de dólares para 250 bilhões de dólares por ano. Na realidade, em vez de crescer, essa exportação diminuiu. No ano passado, foi de 145 bilhões de dólares e se tornou a mais baixa dos últimos 7 anos. E a queda acentuada começou após a invasão em grande escala da Ucrânia e a imposição de sanções ocidentais. Caiu em 25%. E, no geral, de acordo com os dados do Serviço Federal de Alfândega, no ano passado, os produtos minerais e matérias-primas representaram 61% das exportações de mercadorias da Rússia.
E agora a Europa começou a sufocar seriamente o setor de petróleo da Rússia e Putin reclama que, nesse ritmo, a Rússia em breve perderá a sua soberania. Bem, na minha opinião, é uma dinâmica excelente, que tudo continue seguindo nessa direção. Aqui eu coloco reticências. Deixem suas opiniões e conclusões nos comentários deste episódio. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais. Legenda criada por